A seguir, já pensou em passar um tempo estudando em outro país? Poder conhecer novas culturas, hábitos e se aprimorar em uma língua estrangeira? É sobre isso que o Mundo UFG de hoje vai falar. Nós vamos conversar com estudantes que vivem essa experiência e também falar de projetos da UFG que oferecem a possibilidade do estudante passar um tempinho estudando fora do Brasil. Além disso, você conhece uma iniciativa muito importante aqui da UFG, o Laboratório Rômulo Rocha, que oferece serviços para a comunidade. E conhece a história de um professor que fez parte da primeira turma de Ciências Sociais da universidade. Tudo isso e muito mais, agora no Mundo UFG. Olá para você que nos assiste pela TV UFG e um oi especial para quem nos ouve pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Camila Maia, uma mulher branca de cabelos escuros e lisos na altura dos ombros, olhos também escuros, e hoje visto uma roupa preta e vermelha e apresento o programa em pé, por enquanto, aqui no estúdio do Mundo UFG. Quem faz a interpretação para Libras nesse bloco é o Weber Flávio, integrante do Labitave. Ele é um homem de pele clara, tem poucos cabelos castanhos, usa óculos e também barba. Bom, e para a gente falar mais sobre intercâmbio e projetos aqui da UFG que oferecem essa possibilidade, nós recebemos agora 2 entrevistados. E eu vou apresentá-los para você. Bom, a gente conversa inicialmente com o Rodrigo Lemos, que é coordenador do Brafitec, que é o programa de intercâmbio desenvolvido no âmbito da cooperação entre o Brasil e a França. Olá, professor Rodrigo, muito obrigada pela sua presença. Peço que, ao cumprimentar os nossos telespectadores e ouvintes, faça a sua descrição física. Bem, muito boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, que estão nos acompanhando. Muito boa tarde, Camila. Muito boa tarde, Cecília. Eu fico fazendo minha autodescrição. Eu sou um homem de pele clara, cabelos grisalhos, eu uso óculos, eu estou usando uma camisa verde e azul listrada, e estou sentado na minha sala. Ao fundo há uma parede cinza e um armário também de mais ou menos a mesma cor. Obrigada, professor. E a nossa outra convidada de hoje, que vai contar um pouquinho da experiência que é viver em outro país, é a Cecília Almeida, estudante de Engenharia Elétrica da UFG e que está em um intercâmbio na França. Olá, Cecília, muito obrigada pela sua presença. Que bom poder contar com você aqui, mesmo a quilômetros de distâncias, né? Um oceano inteiro de distância entre a gente. E peço que você também faça a sua descrição física para o nosso público. Boa noite, boa tarde a todo mundo. Eu sou uma mulher de pele parda, estou vestindo uma blusa verde e estou sentada no meu quarto com fundo branco. Tá certo, obrigada, Cecília. Vou começar com o professor para ele explicar algumas dessas oportunidades. Professor, diz que o senhor é coordenador, né, do Brafitec, que é esse programa de intercâmbio no âmbito da cooperação entre Brasil e França. Queria que o senhor explicasse como é essa cooperação, como é esse programa. Sei também que há um outro programa, né, em que o senhor participa, que chama ELAP, que eu acho que é esse mesmo de interação entre Brasil e França. Como é que é? Explica pra gente. Na verdade, eu participo do programa Brafitec, né? O ELAP é um programa que faz parte do Canadá. Na verdade, eu não estou muito por dentro do ELAP, eu não estou muito ligado ao ELAP, mas eu posso falar melhor do Brafitec. O Brafitec é um programa instituído pela CAPES,
que é a Coordenação de Apoio ao Pessoal de Nível Superior, então é uma fundação do MEC, do governo federal, e ela patrocina o intercâmbio de estudantes, seja de vários níveis de graduação e de pós, entre os países, né? E financia bolsas de pós-graduação. No caso do Brafitec, a CAPES patrocina a mobilidade de estudantes e docentes entre o Brasil e a França, especificamente para estudantes e docentes dos cursos de engenharia dos dois países. É isso mesmo, professor. Eu que me confundi aqui. Vou falar do ELAP, na verdade, com o nosso próximo entrevistado do outro bloco. Desculpa, professor Rodrigo. Mas ainda falando do Brafitec, Cecília, você fez parte desse programa, faz parte desse programa. Queria que você contasse para a gente como que você se interessou em ser intercambista, qual o processo que você teve que realizar para conseguir esse intercâmbio. Eu faço Bracitec, o programa que eu tenho, são de 2 anos o programa que eu estou hoje, eu já concluí o primeiro ano, estou no segundo e último ano. Em 2018, eu fazia parte do programa de educação tutorial, e uma moça que é egressa do PET, e ela fez intercâmbio aqui na França, ela tinha feito um duplo diploma, e eu achei muito interessante essa proposta de você ficar os 2 anos do Bractec e poder ter uma validação de título na França. Então, isso foi no final de 2018, eu já saí do dia que ela foi visitar o PET, decidida que eu iria, no próximo ano, eu iria aprender francês, eu iria fazer a prova, eu iria tentar ter mais afinco ainda com os estudos, eu iria tentar me desenvolver mais ainda no PET, porque o Bractec é um programa que te seleciona pela sua vida acadêmica, as notas que você tem, mais seu currículo dentro da faculdade. E foi assim, eu tomei essa decisão e já fui cumprindo as etapas. Procurei aprender o francês, procurei me informar de como seria a prova de francês. No mês de 2020 eu já prestei a prova. O objetivo era ter vindo em 2020, mas pandemia acabou atrasando aí em um ano a minha vinda. Bom, vamos falar um pouquinho daqui a pouco também sobre a questão da pandemia, sua experiência aí na França, mas antes disso, professor, quais os critérios são usados para selecionar os intercambistas, né, para esse programa? O senhor disse que ele é tanto para alunos quanto para docentes, para fazer parte desse intercâmbio, poder desenvolver atividades em outro país, como que o aluno deve proceder, o professor deve proceder? Bem, os professores que podem fazer parte são os professores que estão vinculados a um projeto que é aprovado pela CAPES. Então, a gente, quando propõe um projeto, nesse projeto já vai definida a equipe de docentes. Ok? E esses docentes, então, eles estão engajados e, infelizmente, não é aberto a todos os docentes, só esses que fazem parte do projeto que foi aprovado pela CAPES. Cada projeto envolve várias universidades brasileiras e instituições de ensino na França, de engenharia. No caso, para cada instituição brasileira, no caso a UFG, a gente tem 4 bolsas de mobilidade por ano para atribuir a estudantes selecionados. Para selecionar os estudantes, a gente normalmente exige que eles tenham concluído 60% do curso de engenharia, porque eles vão para a França fazer o quarto e o 5º ano de engenharia nessas instituições parceiras. E para poderem desenvolver seus estudos, eles precisam ter um certificado de proficiência em francês de nível B1, pelo menos. Mas a partir do ano que vem, a CAPES vai exigir também que esses estudantes bolsistas tenham, além do certificado B1 de francês, tenham também o certificado B1 de inglês, pois muitas das instituições europeias hoje em dia são internacionalizadas e têm aulas também em inglês. Além disso, a gente espera que os estudantes, num processo seletivo, a gente vai selecionar os estudantes de melhor desempenho, então a gente olha a média global,
dos estudantes, os de maior média global fazem mais pontos e normalmente obtêm uma melhor classificação. Esse processo é conduzido primeiramente na UFG, num processo de pré-seleção dos estudantes, e posteriormente concluído nas instituições parceiras, que fazem a seleção definitiva do estudante conforme o perfil de interesse deles e delas. Bom, Cecília, conta pra gente um pouquinho sobre a sua chegada no país. Você já falou um pouquinho que houve um problema em relação à pandemia, como foi a sua adaptação e como que é a experiência de estudar em outro país, com uma língua diferente, com costumes diferentes. A minha chegada na França ela foi um pouco conturbada. Na época, foi muito estressante todo o processo de visto, porque o consulado fechou, tinha que vacinar para entrar na França, e graças a Deus a UFG resolveu isso. Quando eu cheguei depois de um mês de aula online, fazia aula a 3 horas da manhã para assistir a aula, por conta da diferença de fuso. Depois, quando eu cheguei, eles tinham destinado um estudante, um colega meu até de sala, que é da Colômbia, mas que tinha conseguido chegar antes, para me ajudar nos primeiros dias, porque quando você não conhece nada do país, você não sabe onde fica o supermercado, você não sabe como é que faz para pegar ônibus, onde faz carteira de ônibus, como é que faz telefone, tudo é muito diferente, aí ter alguém para te dar esse suporte é fundamental. Eu tive também em janeiro, houve uma crise aqui de Covid, aumentou o número de casos, a gente teve aula online também de novo. Essa experiência da pandemia, pelo menos aqui na França, eles entraram nas ferramentas digitais e não voltaram atrás. Bom, professor, o senhor falou que há bolsas, né, para um número de estudantes. O que essa bolsa consegue cobrir? A estadia do estudante nesse outro país, por quanto tempo, os custos também com a viagem, caso haja necessidade de visto, né, também para os países, isso é coberto pelas bolsas? Explica para a gente. Bem, o benefício que o programa Braftec oferece ao estudante consiste na bolsa de cerca de 870 euros mensais, mais um seguro, um valor para seguro saúde de 90 euros mensais. Além disso, a CAPES custeia a viagem de ida e de volta, as passagens de ida e de volta, e custeia também a instalação do estudante. Ela dá um valor de em torno de 1.300 euros para que o estudante possa alugar um local, né, inicialmente. Normalmente tem que oferecer um valor em calção, né, então para não ter uma sobrecarga para o estudante, ela dá um recurso que o estudante pode utilizar, por exemplo, para comprar um computador, para poder pagar adiantar, fazer um seguro do local que ele vai alugar, entre outras coisas. A parte de visto, né, toda a providência de visto e a providência do passaporte fica a cargo do próprio estudante. E isso deve ser feito antes de finalizado o processo seletivo. Normalmente, quando chega em junho, a gente faz o cadastramento final dos estudantes que vão começar os seus estudos na Europa em setembro. E nesse momento do cadastramento, a gente já tem que fazer o upload dos documentos do estudante na CAPES, entre os quais estão o visto de estudante e também a carta de aceite, entre outras coisas. Cecília, Ok, professor. Cecília, conta um pouquinho pra gente, apesar dessas questões que você levantou, né, da pandemia, que, claro, é um período excepcional, né, nem todos os intercambistas passaram ou
vão passar por uma questão, né, de saúde pública tão dramática quanto essa, mas quais as experiências você tem conseguido vivenciar nesse intercâmbio? Como que você está percebendo o estudo fora do país? O que é que pode agregar para a sua carreira acadêmica? Acho que a melhor parte do meu intercâmbio até agora foi a questão, não foi nem a questão tanto acadêmica. Como eu vim no final do curso, eu já vim bem estabelecida do que é a engenharia. Mas acho que para a parte profissional, eu sinto que contou muito. Hoje eu recebo proposta no LinkedIn quase todo dia, para ter um exemplo. E trabalhar aqui na França, eu achei fantástico. A vida profissional, que jeito que é o estágio, como são as empresas francesas, assim. Isso foi para mim, fantástico. Da parte acadêmica, eu acredito que a estrutura das universidades, em termos de laboratório, foi uma coisa que me deixou assim chocada, por assim dizer, que é muito bem preparado, como tem recursos e é tão bem preparado a questão da pesquisa, como eles têm, a quantidade de recursos que eles têm, assim. E você acha que acrescentou também para a sua vida pessoal essa experiência? Você vai ser uma nova pessoa depois que voltar, né? Se voltar para o Brasil, porque eu tô vendo que você está gostando muito, talvez, né? Você consiga um emprego aí mesmo. Não, acrescentou muito. Eu acho que eu era uma pessoa muito inflexível antes de vir morar aqui, e hoje eu chamo a atenção pela minha capacidade de me adaptar às pessoas que trabalharam comigo, ou então até alguns coaches da escola falam que eu tenho essa qualidade, a capacidade de me adaptar aos ambientes. Eu acho que a França me trouxe isso. Professor, para a gente finalizar a nossa conversa, queria que o senhor destacasse, assim como a Cecília, a importância de fazer um intercâmbio, claro, para quem pode, né, para quem tem condições de estudar em um outro país, e também como a universidade pode auxiliar o estudante a fazer isso, como que o estudante pode voltar para o Brasil um profissional melhor, um ser humano também com outras experiências, né? Queria que o senhor falasse um pouco dessa riqueza que o intercâmbio pode trazer para o estudante. Bem, eu entendo que a Cecília tocou num ponto-chave da questão pessoal, que é o fato de você ganhar uma capacidade de se adaptar. Você, quando é exposto a uma situação, no outro país, uma situação de estresse, porque você tem que se comunicar noutra língua, você tem que ter contato com uma nova cultura, você tem não só com a cultura daquele país, que é a França, é uma cultura fantástica que influenciou a humanidade, então há um ganho cultural, sem dúvida, né, no contato com a cultura francesa, mas há um ganho cultural importante pelo contato com estudantes de outros países que também estão indo para lá. E essa capacidade de se adaptar, de conhecer outras maneiras de pensar, outras maneiras de encarar a vida, abrem os horizontes, né, dos estudantes para a capacidade deles se adaptarem, de poderem interagir com pessoas de diversas culturas. Eles trazem isso para a vida deles. E quando voltam para os cursos aqui, o que a gente observa é que os alunos vêm mais maduros, eles chegam aqui, depois do intercâmbio, também com uma consciência maior, com compromisso maior com a formação deles, sabendo realmente a importância, onde aquilo vai levá-los. Eu acho que muito do processo que eles passam lá e pelo tempo de vida, a idade, eles amadurecem, chegam aqui mais maduros, normalmente chegam, às vezes vão ainda mais inseguros e voltam com uma segurança que nos surpreende, com opinião, com ponto de vista, com planos para a vida deles. Então, a gente entende que isso, para o estudante, é muito positivo.
e para a instituição também, porque o estudante traz uma experiência nova, ele, sem dúvida, faz uma comparação entre o que ele viveu lá e o que ele vive aqui, ou viveu aqui antes de ir para lá. Isso, esse feedback que ele nos traz, acaba nos ajudando a pensar como nós podemos melhorar os nossos cursos e a formação para os demais estudantes que não tiveram oportunidade de ir. Então, nós entendemos que é um ganho que é multiplicado, né, com o retorno do estudante, com a experiência que ele nos traz e que a gente tem a oportunidade de observar quando a gente vai visitar um estudante, quando a gente vai ter contato com essas instituições. Isso impacta a matriz curricular, isso impacta a formação no contexto de habilidades, a necessidade de infraestrutura e o contato e as possibilidades de pesquisa conjunta, projetos conjuntos com as instituições estrangeiras. Bom, a gente vai continuar conversando com o professor daqui a pouquinho e recebe outro estudante que também está fazendo intercâmbio. Mas antes queria agradecer a Cecília por disponibilizar esse tempo com a gente. Boa noite para você, né, Cecília? Acredito que aí você já esteja à noite. Muito obrigada, bom descanso para você e boa sorte no intercâmbio. Muito obrigada. E eu peço que você continue com a gente. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre mais experiências de intercambistas aqui da UFG. E você vai poder conhecer também um integrante da primeira turma do curso de Ciências Sociais da UFG, o Itami Campus. Isso ainda hoje, aqui no Mundo UFG. Estamos de volta com o Mundo UFG de hoje. Quem faz a interpretação para Libras nesse bloco é o Diogo Marques, também integrante do Labitave. Ele é um homem de pele parda, cabelos e olhos castanhos e que não usa barba. Antes de voltarmos à discussão de hoje, eu te convido a acompanhar a TV UFG nas redes sociais. Por lá você fica sabendo todas as informações do Mundo UFG, os próximos temas que serão discutidos. Então, segue a gente no Instagram ou então no Facebook, Twitter e YouTube. Nesses 3 lugares que eu te falei agora, ocorre a transmissão do programa simultaneamente. Você pode curtir, compartilhar e até comentar o conteúdo por meio dessas plataformas. Além disso, nós temos um WhatsApp também, que é o 62 99181 1406. 62 99181 1406. Agora sim, nós vamos continuar falando sobre intercâmbio e recebemos um outro entrevistado, que é o Matheus Ramos. Ele é estudante de Relações Internacionais da UFG e está no Canadá. Obrigada, Matheus, pela sua presença. Muito bom poder contar com você aqui. Peço que você faça a sua descrição física para os nossos espectadores e ouvintes. Oi, tudo bem? Minha descrição: eu sou um homem branco, de cabelo curto, não estou usando barba, estou com uma blusa cinza, um fundo com janelas abertas. Obrigada. Só para lembrar que a gente continua conversando com o professor Rodrigo Lemos, também, que é da escola, que é professor aqui da UFG e que vai continuar falando um pouquinho mais sobre intercâmbio também. Para iniciar, vou fazer uma pergunta para o Matheus, agora sim, sobre o ELAP. Tinha feito essa pergunta erroneamente para o professor Rodrigo. Como é que funciona, Matheus, esse programa que você faz parte, né? ELAP. É um programa de intercâmbio exclusivamente com o Canadá? Ele é só para ciência, para a sua área de atuação, né? As relações internacionais? Explica um pouco mais. Primeiramente, boa tarde, né? Pessoal da TV UFG, professor Rodrigo, agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando. Bom, o programa ELAP, a tradução dele é Futuros Líderes Emergentes na América Latina. Então, é um programa do governo canadense destinado a instituições e alunos provenientes da América Latina, na qual o Brasil está incluso. Portanto, é um programa com fundos diretamente do governo do Canadá. Ele é em parceria com as universidades canadenses, as instituições de ensino. Então, ele funciona desse jeito. Ele pode ser utilizado para a gente fazer
graduação aqui, projeto de pesquisa, tanto no mestrado também, no pós-doutorado, no doutorado, inclusive. Então, a gente tem diversas oportunidades. Ele é um caminho para a gente fazer um período aqui de estudos no Canadá. Bom, e professor Rodrigo, a gente falou um pouco da interação, né? Brasil-França na área das engenharias. Sei que o senhor tem um conhecimento maior sobre isso, mas como professor, gostaria que o senhor desse uma dica para os nossos espectadores que são estudantes, que têm vontade de pensar um pouco sobre intercâmbio. O que eles devem pensar, por exemplo, em relação a línguas estrangeiras, aos países em que eles podem ou não fazer intercâmbio, porque eu sei que há diferentes áreas ligadas a diferentes países, né? Não são todos os países que oferecem intercâmbio, nem em todas as áreas do conhecimento. Como é que o aluno pode começar a pensar, em que momento começar a pensar sobre essa possibilidade? Bem, eu penso que a partir do momento que o estudante ele já definiu uma área de formação, seja na área de ciências humanas, na área de exatas, tecnológicas, agrárias, ciências da saúde, o que for, ele procure se informar, procure a Secretaria de Relações Internacionais da universidade, né? Ele procure se informar sobre as possibilidades. Há vários programas e sites em que ele pode se informar também, que ele tem acesso através das embaixadas. A Embaixada do Canadá tem um programa ELAP, que o Matheus participa, e que que os estudantes podem obter informações por meio da embaixada, que eles têm um adido educacional, né? E nessa área eles dão informações, eles dão palestras nas escolas, nas universidades. Da mesma forma, na França tem o Campus France, que também é um site para quem tem interesse poder se informar lá nesses sites das embaixadas ou de algum programa de intercâmbio de cada país, que é normalmente associado às embaixadas. Eles têm como obter informações sobre custo de vida, sobre possibilidades de bolsa oferecidas pelos países. Por exemplo, o ELAP são bolsas oferecidas pelo governo canadense, diferente do Braftec, que são bolsas oferecidas pelo governo brasileiro, né? Mas existem bolsas também, por exemplo, na França, bolsas regionais, existem possibilidades diversas. E o que é aconselhável ao estudante? Uma vez que ele consultou, conheceu, identificou oportunidades, formações interessantes, seja com o suporte da SRI, seja com o suporte de algum professor dele que estudou no exterior que é o coordenador de internacionalização da unidade que ele se encontra, aí ele pode, né, o que eu recomendo, e aí quanto antes, ter conhecimentos de língua estrangeira, né? Conhecimentos de inglês, em geral, são exigidos, mesmo para quem vai para o Japão, por exemplo, pede-se que conheça inglês, mas preferencialmente tenha conhecimentos também da língua do país para onde ele pretende ir. Existem programas na Alemanha, existem programas na França, existem programas no Japão que são totalmente em inglês, então o inglês é fundamental. Mas, por exemplo, para a França, o francês, mesmo dependendo de onde vai no Canadá, é importante que o estudante consiga se comunicar no dia a dia. Se ele estiver na região de fala francesa, né, é importante ele poder se comunicar em francês com as pessoas no dia a dia. Então, o conhecimento de francês vai ser importante também, né? Tá certo, professor. Então, o conhecimento linguístico, a preparação, né, a vontade de fazer o intercâmbio, essa abertura do espírito para uma nova cultura, né, esses são os requisitos essenciais para que o estudante possa se lançar numa aventura como essa. Queria falar sobre a sua experiência, Matheus. O professor até citou um ponto interessante, né? Canadá, um país de língua inglesa e também francesa. Você já tinha uma ideia de como era o Canadá, para onde você gostaria de ir? Já tinha conhecimento da língua? E conta pra gente também como é que foi chegar ao Canadá para estudar, como você foi recepcionado, a sua experiência aí.
Bom, eu faço coro às palavras do professor Rodrigo. Foram realmente muito precisas no que se reflete ao começo da jornada do intercâmbio. A gente tem que estar aberto a um choque cultural, uma diferença de realidades. Então, está sendo assim, uma experiência muito interessante até aqui, desde o começo da minha preparação para ter vindo. Eu passei por todo esse processo de buscar as informações nos sites oficiais, com o apoio da SRI, e às vezes a gente vai por conta própria também, encontrando as informações, e junto com todos esses canais de informações que a gente tem disponíveis dentro da UFG, fora da UFG, por conta própria, a gente consegue formar um caminho de aplicação para ser bem sucedido, né, na empreitada do intercâmbio. Eu estou aqui na cidade de Ottawa, que é a capital do Canadá. Aqui ele faz divisa com Gatineau, que já é uma cidade de Quebec. Então, é uma cidade bem multicultural, porque tem a influência francesa. As pessoas falam francês aqui também, mas a língua oficial ainda é o inglês. Mas por ser a capital, por estar bem perto da província de Quebec, também tem a questão do francês. Mas não é a língua oficial aqui. A gente, nas salas de aulas, se fala inglês, embora a Universidade de Ottawa, que é a universidade que eu estou, ela ofereça também programas e cursos, disciplinas em francês também. É uma universidade bilíngue, como eles se referem aqui. Sobre a minha recepção aqui, o canadense, né, o nativo, né, do Canadá, é uma pessoa, geralmente são muito receptivos, né? Eles são muito preparados para lidar com a questão multicultural. Então, as pessoas, elas sabem, a gente vê pessoas de todos os lugares do mundo se encontrando aqui, tendo informações. Então, é uma experiência que, não só com a cultura do Canadá, mas com a cultura de pessoas do mundo todo. Isso vai mudar a sua trajetória acadêmica? Vai mudar você também enquanto ser humano? O que você acha? Eu acho que já está mudando. Eu acredito fortemente que já está mudando. Que se eu não tivesse essa experiência aqui, eu terminaria o ano sem ter passado por esses amadurecimentos, sem ter passado pela experiência de morar fora, de ver diferentes pessoas, conhecer pessoas interessantes, ter oportunidades. Eu, por exemplo, estou tendo contato com professores, me orientando diretamente, que são referência para os meus professores aí na UFG. Então, é uma experiência assim, indescritível a oportunidade que eu estou tendo. Viver com pessoas diferentes, dividir um apartamento com pessoas de outra nacionalidade. No meu caso, eu estou dividindo apartamento com 3 chineses. Então, eu estou convivendo também com a língua deles, com a cultura deles, aprendendo sobre o país. E eu acho que isso vai ser determinante na minha carreira, independente de qual caminho eu escolha, pois me dá conteúdo, me dá suporte para eu saber lidar com situações adversas, problemas que inevitavelmente aparecem, mas você tem que aprender a lidar com eles. E é uma experiência assim que eu, independente de qualquer coisa, eu não me arrependo de jeito nenhum. Eu super recomendo que todo mundo tente, principalmente aqueles programas que consigam fornecer ajuda financeira através de bolsas, como é o ELAP, porque é um caminho uma ponte muito mais fácil e para chegar até aqui no caminho do intercâmbio, e é inesquecível, indescritível a experiência, de maneira positiva. Bom, para a gente terminar, professor, gostaria só que o senhor destacasse, se possível, né, rapidamente, a importância de realizar intercâmbios, né, alunos ou professores da instituição, para a internacionalização da UFG, né, para a busca dessa relevância ainda maior da universidade no mundo. Bem, Camila, esse eu acho que é um passo importante, né, para a internacionalização, o intercâmbio de estudantes. Nós estamos olhando o caso aqui de estudantes que saíram da UFG para outros países. Mas pensando do ponto de vista de internacionalização, esses programas também e há programas que prevêem a vinda de estudantes, seja na graduação, seja na pós-graduação, estrangeiros para a UFG. Agora, quando a gente estabelece, nesses processos de intercâmbio de estudantes, primeiramente a gente estabelece acordos de cooperação internacional. E, normalmente, esses acordos são bidirecionais. Então, quando a gente consegue uma oportunidade pela UFG, seja através de um programa
de governo, de um país estrangeiro, ou um programa do Estado brasileiro, seja por iniciativa da própria universidade, nós somos obrigados a estabelecer esses acordos e, por meio desses acordos, criar vínculos entre as instituições, e esses vínculos, eles são duradouros, porque ainda que o estudante passe e volte, essa experiência para a vida dele, mas para a instituição, além do ganho com o retorno desse estudante, fica também a possibilidade de novos estudantes fazerem intercâmbio, novos docentes, servidores da universidade. Normalmente esses acordos, eles são amplos, né, e permitem que nós possamos crescer do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista administrativo, né, por meio da integração e da interação com instituições, com culturas organizacionais diferentes, com possibilidades, com problemas e soluções diferentes dos nossos. Então, nós todos acabamos aprendendo uns com os outros, e isso é importante para que a nossa instituição não só possa enviar estudantes para aprimoramento e ganhar essa experiência no exterior, mas para que ela possa acolher também estudantes dessas instituições parceiras, docentes dessas instituições parceiras, possamos oferecer cursos em conjunto, usando esses recursos de internet, né? A gente dá uma aula online em língua estrangeira, envolvendo alunos da UFG e de outras instituições, que a gente chama de cursos COIL, né? Possibilidades de cooperação científica, né? Buscar projetos, financiamento de projetos para estruturação de laboratórios na UFG, com recursos europeus, recursos da América do Norte, recursos internacionais das Nações Unidas, e eles também poderem conhecer a nossa realidade e aprender conosco tudo de bom que nós temos, a nossa cultura, nossos valores, né? E entenderem a realidade de um país emergente, um país importante no cenário internacional, e a UFG, inserida nesse contexto, como uma importante universidade brasileira, está de braços abertos para poder receber e também passar um pouco da sua vivência, da sua experiência e agregar culturalmente a essas pessoas. Tá certo, professor. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que lhe agradeço pela oportunidade. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Obrigado, Matheus. Obrigado, Camila. Obrigado a toda a equipe. Obrigada, Matheus, também por ter tirado um tempinho do seu dia para falar com a gente. Ótimo intercâmbio para você. Boa sorte aí no Canadá. Muito obrigado, professor Rodrigo, Camila, pessoal da UFG. Eu queria terminar a fala falando para o pessoal que vai assistir esse programa, se interessado em fazer um intercâmbio, que façam, que vão atrás de informação, que perguntem, porque é uma experiência indescritível, né? Que seja qual for a sua área, para qual for o seu âmbito de atuação, vá atrás, porque vai ser inesquecível. Muito obrigado. Bom, e eu faço um convite para você que está aí. Não saia da frente da TV por enquanto, ou do YouTube, porque tem mais Mundo UFG daqui a pouquinho. A gente vai te mostrar o trabalho do laboratório Rômulo Rocha, que atende toda a comunidade. O laboratório Rômulo Rocha, que é ligado à Faculdade de Farmácia da UFG, desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão, abertas para a comunidade interna e para a comunidade externa. Contemplado com o grau de excelência no quesito qualidade pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, o Laboratório Rômulo Rocha atende, em média, 80 pacientes por dia encaminhado pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho cabelos castanhos curtos e uso barba e bigode. Na minha companhia está Leonardo Gomes, ele é farmacêutico e vice-diretor do laboratório. Leonardo, de início eu te pergunto, o que é o laboratório e quais as atividades desenvolvidas aqui? O Laboratório Rômulo Rocha
ele é um projeto de extensão da Faculdade de Farmácia, é um laboratório escola e nós atendemos hoje pacientes provenientes do SUS, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, e também atendemos também pacientes em exames particulares, fornecendo um valor mais acessível para esses pacientes. E como que funciona o sistema de estágio aqui? Quais estudantes de quais cursos, né, podem estagiar nesse espaço? Hoje o laboratório, ele é um laboratório escola, como eu falei, e nós oferecemos um estágio curricular obrigatório para os alunos do curso de farmácia e biomedicina da UFG e também da Universidade de Catalão e Jataí e também outras instituições que tenham convênio com a UFG. E as pesquisas, né, os projetos de pesquisas, quais que você pode destacar que o laboratório atende? Isso. Hoje o laboratório, além do estágio obrigatório que nós ofertamos para os alunos, nós também atendemos diversos projetos de pesquisa, realizando, né, essa parte dos exames, quando em algum projeto o pesquisador ali necessita disso. Então, a gente atende projetos tanto da educação física, da nutrição, da enfermagem, da medicina e da própria faculdade de farmácia. E na sua avaliação, qual que é a importância do laboratório para a formação desses futuros profissionais da saúde que estão aqui se especializando, né, se graduando? Então, hoje o laboratório ele oferece um estágio de qualidade para os nossos alunos e propicia que os alunos possam vivenciar na prática todo o conteúdo que eles aprendem na teoria. Hoje, todo o nosso estágio ele é supervisionado, então, tanto pelos supervisores das próprias seções, que são todos profissionais de nível superior, como também pelos próprios professores da Faculdade de Farmácia, que fazem, né, essa assessoria e aos alunos. Isso, então, permite que o aluno vivencie, né, na prática o que ele aprendeu na teoria, além de ter um contato com o ambiente profissional. E, Leonardo, por favor, atualiza para a gente onde que fica o laboratório e qual que é o horário de funcionamento dele, por favor. Hoje nós estamos no pátio do prédio da Faculdade de Odontologia da UFG e o laboratório funciona das 6h30 da manhã às 18h30. Maravilha, muito obrigado, Leonardo. E para você que se interessou pelas atividades desenvolvidas aqui no laboratório, acesse o site da Faculdade de Farmácia, é www.ff.ufg.br. E para fechar o programa de hoje, tem uma história muito bonita com o UFG, porque você vai conhecer a trajetória de Itami Campos. Ele fez parte da primeira turma do curso de Ciências Sociais da Universidade e depois foi diretor do antigo Instituto de Ciências Humanas e Letras, o ICHL. Eu sou professor Francisco Itami Campos, conhecido mais como Itami Campos. E professor da Universidade Federal de 71 até 98. Trabalhei, vamos dizer assim, fui diretor do ICHL, vamos dizer assim, o ICHL que fazia parte a comunicação, letras e humanas, né, que depois se dividiram. Vamos dizer assim, fui também aluno da universidade, né, o curso de Ciências Sociais, da primeira turma de Ciências Sociais. Era um grupo que formamos em 1967, quando eu entrei na universidade. Em 1964, teve um vestibular para Ciências Sociais, a primeira turma, e eu fiz o vestibular. A universidade é de 60, mas começou a funcionar em 62. Então, foi no início da universidade. Eu faço parte da primeira turma de Ciências Sociais, que formamos em 1967. Nós os alunos percebemos, logo no começo do curso, que primeiro a universidade não tinha uma estrutura, nenhum professor tinha feito Ciências Sociais, nenhum professor nosso tinha feito Ciências Sociais. Depois, não havia, vamos dizer assim, uma base assim, estrutural, era alguma coisa nova. Então, nós começamos um processo de trazer pessoas de fora para fazer conferências, palestras, que ajudaram, então teve um dado momento. E
passamos a discutir com o colegiado do curso de Ciências Sociais, os professores que integravam o colegiado do curso, a reformulação do curso. Então, quando terminava o ano, a gente, de certo modo, fazia uma proposta. Quer dizer, bom, eu fui representante de turma os 4 anos. E aí a gente fazia uma proposta para alterar a grade curricular. Uma satisfação que a gente tem, né, ter feito parte da primeira turma, né? Termina sendo uma satisfação porque você se envolveu muito, né? O momento que a gente viveu era um momento complicado, porque é um momento, nós éramos considerados subversivos, né? Embora muitos não fossem subversivos, mas era considerado subversivo e por conta disso tivemos uma série de problemas. Mas apesar disso, foi um nível de satisfação muito grande a gente se envolver com isso. A turma se envolveu, é tanto que da turma, quase a metade passou a ser professor da universidade depois. O que marcou, inclusive, assim, foi o problema, é que nós criamos um curso, vamos dizer, no curso, em 1965, a gente criou o Centro de Estudos Sociais e Políticos. Em 68, depois do AI-5, do 477, que era a legislação que reprimia, vamos dizer assim, os estudantes e tudo, o DOPS entrou, vamos dizer assim, o SNI e o DOPS vieram à universidade e fecharam, levaram todo o equipamento, tudo que a gente tinha do centro de estudo, da sala que tinha, e levaram os livros e arquivos e tudo, e proibiram de funcionar o Centro de Estudos Sociais e Políticas. A gente acabou, não funcionou mais. Repressão, quer dizer, isso acontecia. Sempre foi assim, muito gratificante você sempre viveu muito a universidade, a gente viveu muito a universidade. Eu fiquei, por exemplo, quando eu me formei, eu tomei uma decisão de me qualificar, e aí eu saí para fazer mestrado. Mestrado no Brasil na época, Goiás não tinha, Brasília não tinha, só tinha mestrado Belo Horizonte, São Paulo e Rio, praticamente. Então eu fui para Belo Horizonte, fiz mestrado em ciência política, e depois que eu terminei o mestrado, antes de defender a tese, eu vim e fiz concurso e entrei na universidade em 71. Na época, vamos dizer assim, havia muita dificuldade na qualificação docente. Eu fui diretor do ICHL, do Instituto de Ciências Humanas e Letras, e depois que na divisão eu fiquei como diretor do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. A universidade significa vamos dizer assim, uma mudança significativa para Goiás. A universidade trouxe, vamos dizer, pesquisadores, trouxe uma mudança, qualificou o Estado. Depois eu comecei a publicar uma série de artigos, eu escrevi quase 400 artigos em jornal, somente no Popular. E aí você recupera a abertura política da universidade, recupera uma trajetória de alunos, de problemática. Por exemplo, tem um texto, os alunos constroem o curso, que é exatamente esse trabalho que foi feito, é um trabalho coletivo, não é um trabalho meu, é um trabalho mais ou menos, é um trabalho coletivo. Nós somos um grupo que que foi aluno e veio para a universidade e começou, vamos dizer assim, a articular um pessoal assim muito, vamos dizer assim, esperançoso de mudanças. Se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo UFG, é só procurar o nosso canal no YouTube. Lá você consegue assistir a transmissão ao vivo. E também pode conferir aqueles programas que já foram ao ar e ficam disponíveis para que você assista em qualquer dia e horário. Além disso, você pode sugerir uma pauta para o Mundo UFG. Você faz isso pelo WhatsApp 62991811406, 62991811406. Outro local de interação com a TV UFG e o Mundo UFG é o nosso aplicativo, que você baixa gratuitamente em celulares com modelo Android. Nosso programa fica por aqui, mas amanhã estamos de volta com
nosso programa a 13h em ponto. Lembrando que a reprise é sempre às 9h30 da noite. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até mais.